Beleza, então. Então, Marcos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as velas e sobre alguns padrões de vela que acontecem no gráfico. E essas informações, essa leitura, o objetivo dela é fazer com que a gente tenha mais informações para poder fazer a leitura gráfica. E isso acaba pesando, influenciando na tomada de decisões quando você está operando, porque a gente não opera só o padrão de vela, a gente opera um conjunto de informações onde nós concatenamos tudo isso para poder tomar as decisões, seja para comprar ou para vender. Então, a gente tem as estratégias, e essas estratégias a gente usa um conjunto de informações para poder estar operando. E você saber o que é um doji, você saber o que é uma vela de força, um padrão de reversão, um harami, acaba te dando uma informação a mais para você estar operando ou não. Entendeu? Bom, no gráfico nós temos vários padrões de velas. Quando eu me falo por padrão de vela, é um conjunto de duas velas ou mais para poder constituir um padrão de vela. E também tem as velas isoladas, que também recebem alguns nomes. Eu vou... Um minutinho, deixa eu pegar aqui meu PowerPoint. Bom, eu vou mostrar para você, inicialmente, sobre apontar algumas velas, para você entender o que é uma vela de força, o que é um doji, isso é importante. Bom, o doji, eu já disse para vocês que quando o gráfico ele deixa esses pavios, né, ou sombra, conforme queiram dizer, pavio ou sombra, isso quer dizer que aqui nesse momento, que nesse caso aqui, ó, quer dizer que o preço, a vela verde, aqui terminou essa vela vermelha, a vela verde começou aqui, certo? Ela provavelmente deve ter vindo aqui, desceu, desceu, desceu. Aí, os compradores entraram em ação, empurrou, empurrou, empurrou. E a partir desse momento, os compradores desfizeram toda a venda, e a partir desse momento, os compradores continuaram a atuar para cima. Então, por isso que ficou essa sombra. Então, o preço começou aqui, veio aqui e finalizou aqui. Quando é um doji, o doji é uma vela que não tem corpo. Ó, então, vamos procurar aqui, ó. Aqui pode ser identificado como doji, mas eu vou pegar um outro. Vou pegar aquele cinzenta. Doji que não tem nem cor. Ó, vou pegar Aconteceu bastante hoje. Aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um doji. Por que é um doji? Ele ficou... essa vela, ela começou... O preço dela começou aqui em cima. Ela veio aqui embaixo. Foi lá em cima. E voltou e terminou essa vela magra. Então, essa vela aqui, ela é chamada de doji. Aqui também, ó. Isso aqui é um doji. Ele acaba tendo um nome técnico, um nome específico, né? O preço, olha só, o preço começou aqui em cima, veio aqui embaixo, tudinho, e voltou tudinho, e dando essa vela horrorosa aqui, parecendo uma muriçoca com um pernilongo, algo do gênero. Então, é chamado de doji. Doji é uma vela sem corpo. Aqui, ó. Esse aqui, quando ele é cinza, por que ele é cinza? Ver se consigo ampliar aqui. Não consigo ampliar, não. Por que o doji é cinza? Porque ele nasceu aqui, andou para cima, andou para baixo e finalizou no mesmo ponto em que nasceu a vela. Finalizou no mesmo ponto. Então, indicativo de que não teve nada nem para cima nem para baixo. O preço andou para cima, andou para baixo, mas finalizou
no mesmo ponto que começou. Então, por isso que o doji fica cinza. Se ele fica verdinho, é porque ele subiu uma fraçãozinha de nada. Se ele fica vermelhinho só um tiquinho, é porque ele desceu uma fraçãozinha de nada. Mas é classificado como doji. O doji, ele dá duas informações para nós. A primeira delas, se acontece um doji, nós temos um sequencial de velas vermelha. Se acontecer um doji e a outra vela for vermelha, indicativo de que o gráfico vai descer. Por quê? É um doji de continuação de movimento. Agora, se tem velas vermelhas, aparece um doji e a outra vela é verde, indicativo de uma reversão de tendência, automaticamente, provavelmente, a próxima vela vai ser uma vela verde. Aí você vai observar isso aqui, ó, viu? A gente vai ver isso acontecer várias vezes. Aqui, ó, nós tivemos aqui uma vela verde, aqui deu um doji, aqui deu outro doji, tá vendo? Um em cima do outro. Então, essa vela vermelha aqui tentou jogar o gráfico para baixo, não conseguiu, não teve força. Ele tentou jogar o gráfico para cima, não conseguiu. E aí tivemos dois doji. Cenário de indecisão. O doji, quando ele acontece, ele aponta naquele momento um momento de indecisão. E aí, quem é que decide? A vela que virá após o doji. Então, se aqui tinha uma vela verde, veio esse doji aqui, então indecisão. Aí logo em seguida veio uma vela vermelha, consequentemente, acredita-se que o próximo movimento vai ser vermelho, porque essa vela aqui é a vela que está decidindo o mercado naquele momento. E aí a gente vê isso acontecer com muita recorrência. Aqui o gráfico tentou, que é um martelo, aí deu doji aqui, deu doji, praticamente, isso aqui são doji, aí veio uma vela vermelha. Então, se aparece um doji, logo em seguida uma vela vermelha, aqui, meu amigo, ó, venda, call, que vai ser um take, porque essa vela vermelha anterior está indicando que o gráfico decidiu nesse momento de incerteza e a próxima vela vai seguir o movimento. Se você observar isso no gráfico, a gente vai ver isso com muita frequência. Com muita frequência. Professor. Sim. O doji, então, ele mostra que o mercado pode mudar de tendência, é isso? Sim. Doji, quando o doji acontece em uma resistência, então o gráfico subindo. Aí aqui deu um doji. Aqui é uma resistência. Indicativo. Tá subindo, deu um doji. Por exemplo, está subindo, aí deu um doji vermelho. A cor não importa. Não tem problema a cor, não. A cor do doji ela não influencia muito. Se for vermelho ou verde, não influencia. Ou se for cinza, não influencia. O que vai definir é a vela que vai vir posteriormente ao doji. A vela que abrir depois vai dizer o que o mercado vai fazer? Aí ela vai definir. Porque o doji, naquele momento, é indecisão. O mercado está indeciso ali. Está indeciso. Aí a gente, como eu disse para você, são várias informações que a gente analisa para poder estar comprando ou vendendo. Então, o gráfico subiu. Você já tem a sua marcação, e aqui nessa marcação, no cenário, é uma resistência, porque no passado o gráfico respeitou essa região. Então, acredita-se que o gráfico vai respeitar isso aqui, porque é uma resistência. E quando chega nessa resistência, acontece um doji. Ou dois doji, não tem problema. Acontece um doji aqui. Até então, é um indicativo de indecisão. Só que, como você não lê somente a vela, você tem outros elementos também que dão informação para você, e no cenário você está percebendo que é uma resistência, e se tratando de uma resistência, existe uma grande probabilidade do gráfico reverter esse movimento de alta, então logo você já acredita que posteriormente a esse doji começará a vir velas vermelhas. Entendeu? Então, o cenário, o lugar onde acontece o preço
também influencia na leitura do gráfico. Mesmo que aconteça um doji aqui verde, sabe? Um doji verdinho aqui, mas você está sabendo que aqui é uma resistência e há uma possibilidade do gráfico virar e surgir velas vermelhas. Então, por exemplo, eu, de vez em quando, faço esse tipo de operação. O gráfico subiu, bateu numa resistência, apareceu um doji, o que eu faço? Eu vendo, porque eu acredito que a próxima vela vai ser uma vela vermelha, porque esse doji, ele está informando que o gráfico já perdeu força de alta, está informando que o gráfico, naquele momentinho ali, ele gerou um momento de incerteza, mas por causa da posição do preço, por causa do contexto do gráfico, por causa que é uma região de uma resistência muito forte, eu vou vender. Então, são vários elementos, são várias informações que a gente junta elas. Opa, então aqui vai dar uma oportunidade para venda. Vamos vender para ver o que vai dar. Entendeu, Marcos? Entendi. Quer ver, ó, vamos ver se a gente encontra um doji numa resistência, num suporte. Ó, aqui nós tivemos um doji aqui, ó. Aí eu não sei no passado, teria que ler o passado do gráfico. Não tem nada no passado. Olha aqui que legal, ó. Ó, isso aqui é uma estratégia que você pode aplicar no gráfico. O gráfico veio aqui, testou uma resistência. Jogou para baixo, deu um doji. Indecisão, o gráfico podia voltar. Só que essa vela aqui, ó, empurrou o gráfico para baixo. Quando ela faz isso, você pode vender na próxima vela seguindo o movimento, acreditando que essa vela definiu que, nesse momento de incerteza, essa vela define aqui que o gráfico quer descer, então você segue o movimento. E, ó, foi take. Isso vai acontecer muitas vezes no gráfico. Aqui, ó, doji. Aqui também é um doji. E aqui ainda tem mais, Marcos, ó. Ó, olha para você a importância da leitura do gráfico. Aqui o gráfico tentou descer, não foi, tentou descer, não foi, tá vendo? Esses pavis de baixo para cima indicam que a força compradora está atuando muito nesse momento. Está havendo muito comprador aqui nessa região, eles estão em briga. Aí tá bom, tentou descer, não foi, tentou subir, aí subiu, aqui veio o vendedor, empurrou, 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 aqui já veio um doji. Olha que legal, doji, tentou descer, jogou para cima. Então, essa negação aqui, ó, essa negação aqui é uma oportunidade para a gente pensar numa compra, porque o gráfico veio aqui, testou, não foi, veio aqui, testou a mesma região, não foi. Aqui poderia comprar aqui, ou então esperar, como eu tenho dois doji aqui, ó, vou esperar a próxima vela, ela definiu o movimento de alta, compra seguindo o movimento. Take. Professor, Sim? e aqui ela também abriu com gap de baixo ali, né? O senhor reparou? É, Não, abriu lá mesmo. na ponta. Abriu, Não, lá na abriu. ponta. Aqui, ó, lá na ponta lá, onde é 3 velas para trás antes do doji aí. Tá vendo a Sim, vela ó. verde? Teve um gap grande aqui, ó. Boa leitura. Gap forte aqui. Aqui, olha o doji de continuação, Marcos. Olha aqui, que top. Vela vermelha, vermelho, vermelho. Doji, não deu doji? Não deu uma vela vermelha? Vende, neném, vende, vende, olha lá. Doji de continuação. Ó, deu mais 3 velas para frente. Ó. Aqui, de novo, ó. Nós tivemos aqui 3 doji. 1, 2, 3. Essa vela tentou muito para cima, não conseguiu, empurrou o gráfico para baixo. Ficou vermelha? Ficou. Segue o movimento, papai. É uma estratégia muito simples, muito simples. Olha, só nesse momento aqui, ó, nós tivemos aqui. Olha que coisa de louco. Ó, vamos mapear. Vou mapear aqui para você, desse momento aqui até esse momento aqui, ó. Vou mapear até aqui, ó. É um período de
2h45 até 16 horas. 1 hora e pouco de gráfico. Então, aqui eu... Esse gráfico é de hoje, né? De hoje. Isso aqui, ó. 11/9... Não, que 11/9? 9/11/2021, que é de trás para frente. Certo. Não, isso aqui não é de hoje, não. É do dia 9. Do dia 9. De hoje a gente olha mais na frente. Isso aqui é dia 9 de novembro de 2021. Então, vamos lá. Muito simples. Tentou subir, vela vermelha, deu doji, vela verde. Depois da vela verde, comprou. 1-0. Tentou subir, parou, deu vela vermelha, deu doji, indecisão, você não faz nada, espera a próxima vela, vela vermelha, vendeu, 2-0. Vamos ver mais. Ó, aqui, vela vermelha, doji, não faz nada, vela verde. Então, compra, siga o movimento, 3-0. Ó, aqui, movimento, doji, vela vermelha, vende, segue o movimento, 4-0. Aqui de novo, Marcos, aqui de novo, 1, 2, 3 doji. Decidiu aqui, vela vermelha, vendeu, 5-0. Você quer mais o quê, Marcos? É um indicador. Ele é um indicador, viu? Entendeu? E você pode mapear o gráfico. Vamos lá, você quer ver o gráfico de hoje? Você falou que o gráfico estava ruim. Então, vamos lá. Tava cheio de doji, eu não sabia. Que hora que você estava operando? Eu comecei das 2 até a tarde. Aqui, ó. Vamos ver aqui. Aí, ó. 2h40. Aqui. Doji. Certo? Certo. Só que nós temos vela vermelha. Doji, vela vermelha. Segue o movimento. 1-0. Vamos ver mais. Aqui foi um loss, ó. Doji, vela verde, seguiu o movimento. Foi loss. Doji. Vela vermelha. Aqui foi outro loss. O gráfico estava ruim mesmo, ó. Porque você ia vender, seguir o movimento. Seguir o movimento, ia tomar loss. Beleza. Aí, porque ela virou um doji. Essa vela aqui se tornou um outro doji, tá vendo? Aqui nós tivemos doji, o gráfico decidiu aqui, né? Aí você vendeu outro doji. Vela, você tomou um loss, só que virou um doji, correto? Virou um doji. Aí, beleza, é o doji. Aí a outra vela vermelha, aí você segue o movimento. Vende. Deu bom. Ó, aqui foi um loss, estava ruim mesmo. Aqui, ó, doji, vela vermelha, deu gain. Aqui teve um problema, ó. Ele estava um gain sofrido. Você tinha que esperar ele dar uma retraída para você vender. Aqui, ó, vela verde, doji, vela verde, comprou, gain. Cara, é interessante demais. Muito interessante. Realmente, o gráfico para hoje não estava muito legal. Doji, vela verde, gain. Doji, vela vermelha, loss. Doji, vela vermelha, doji, dependendo da posição, você tomava loss, mas virou um doji, vela vermelha, gain. Professor, olha que interessante. O gráfico hoje estava muito indeciso, viu, Marcos? Sim, e toda hora estava aparecendo um doji, eu não sabia o que era, estou sabendo agora. Entendeu? Muito indeciso. Alguém me mandou mensagem, deixa eu ver quem é. Mas você viu lá aquele... Naquele dia que nós estávamos analisando, você viu o tanto que o gráfico estava respeitando. Vamos ver aqui na parte da manhã. Isso é o GBP USD, né? Aí a gente tem que olhar os ativos também. Vamos ver aqui na parte da manhã. Euro USD. Euro USD estava difícil também. Audi USD estava difícil. Deixa eu ver o Euro USD. Euro USD. Vamos ver aqui de manhã, 7 horas da manhã. Aqui doji, vende. Vela vermelha, vendeu, deu bom. Doji, vela verde, não deu bom. Só que aqui, aí a gente tem que ler o contexto também do gráfico, né? A gente está no...
Concordo. É uma resistência. A gente está numa resistência aqui. Mas realmente o gráfico estava lateralizando muito, ó. Doji, vela vermelha, não seguiu o movimento, lateralizou, ó. Ele estava fazendo essas lateralizações assim mais longuinhas, tá vendo, ó? Lateralização, sim. Aí ele, sim. Para você ver, hoje já comportava uma estratégia um pouco diferente. Lateralizou aqui, né? Aqui, essa vela rompeu a lateralização, ó. Certo. Essa vela. Aí você vai seguir o movimento. Espera ele dar uma retraída e vende. Mas também não estava funcionando direito, não. Aqui, ó. Lateralizou. Essa vela aqui, ó. Essa vela não rompeu a lateralização porque tinha essas sombras aqui, ó. Essa aqui que rompeu. Aí já entrou outra lateralização. Rapaz, que gráfico pedreiro de ruim, ó. Lateralização. Não, professor, hoje eu até falei para o senhor, meu Deus do céu, se eu estivesse operando com dinheiro, eu tinha tomado 7 loss que eu tomei. Você não tomava 7 loss, não, porque o gerenciamento não permite esse tanto de loss. Exatamente, eu ia ter um gerenciamento. Tem a aula de gerenciamento tá lá na frente. Aqui, ó, essa vela aqui, ó, rompeu, terminou aqui embaixo, seguiu o movimento. Mas não estava legal mesmo não, viu? O gráfico estava muito ruim. E não é por isso que eu fiquei negativo hoje, né, rapaz? O senhor ficou negativo hoje? Hoje eu fiquei, hoje foi dia de loss. Mas eu estava falando, eu falei até para minha mãe, eu falei, mãe, quem estiver operando hoje, eu vou falar para você. Hoje a pessoa está sofrendo mesmo. E teve um monte de doji hoje, professor. Beleza. Então, vamos lá, vou voltar um pouquinho aqui. Então, a ideia do doji, você entendeu a base dele, né? Sim. Ótimo. Agora, eu quero te mostrar uma vela que é chamada vela de força. Por enquanto, eu estou falando das velas. Mostrando o doji. Os dojis, existem uns nomes específicos para eles, conforme o tamanho, a forma deles. Eu só vou te mostrar aqui de forma resumida, porque não adianta a gente ficar gravando esses nomes, porque não vai aumentar a sua assertividade de jeito nenhum. O importante é você saber que é um doji, né? E a leitura que é um doji. Então, ele apresenta esses 4 formatos, tá vendo? Aqui é um doji, então esses dois aqui é doji, ó. Esse aqui é o doji de perna longa, né? Esse daqui é o doji libélula, ou dragonfly. Esse palavrão aqui, tá vendo? Ele deixa tipo um martelinho. Tá vendo? E esse outro doji aqui é o doji lápide gravestone. Então, cada um tem um nome. Esse aqui é o doji. E aqui o doji de perna longa. Esse aqui é o doji libélula e o doji lápide. Agora, só para você saber que tem essas diferenças mesmo. O importante é você bater o olho no gráfico, você vai saber que isso aqui é um doji, 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 isso aqui é um doji. Beleza? Só para você saber que existem esses diferentes formatos de doji, ó. Para identificar no gráfico, né? Mas você bateu o olho, saber que é um doji, o fato de você saber se é um doji de perna longa, se é um libélula ou se é um lápide, não vai diferenciar em nada, não vai mudar nada para você. O importante é você saber que é um doji, que aquele cenário ali é um cenário de indecisão. Bom, agora eu quero te apresentar o que a gente chama de vela de força ou vela de ignição. Vela de força ou vela de ignição. É bem importante fazer esse tipo de leitura, porque também ajuda na tomada de decisão no gráfico. Bom, vamos lá. Aqui, por exemplo, a gente tem o gráfico. O gráfico. Vou deixar ali porque é melhor. O gráfico andou, parou,
deu uma vela verde do tamanho da outra vela vermelha. Consegue perceber isso? Ó, inclusive, vou colocar uma linha aqui. Ela mais grossa, colocar ela roxa, duplicar ela. Então, nós temos duas velas iguais. Uma vermelha e outra verde. Beleza? Sim. Agora, a vela seguinte, ela arranca, ela empurra, ela força o gráfico para cima. Então, a vela seguinte, a gente chama ela de vela de força. Para você identificar uma vela de força, você precisa perceber a posição que ela se encontra, a maneira que ela se apresenta. Então, normalmente, a vela de força é aquela vela que o gráfico usa para poder sair de uma determinada região. Então, vela de força, normalmente, ela vai aparecer, vai acontecer após um momento de lateralização, que é uma alternância de velas verdes e vermelhas. Lateralização. Aí vem uma vela de força. Após surgir uma vela de força dos compradores, acredita-se que o movimento vai seguir. Vai surgir uma vela subsequente de comprador. A mesma ideia é para os vendedores. Então, se aqui houve essa lateralização e se surgisse uma vela vermelha aqui, ó, então é uma vela de força, ela está arrancando, ela está saindo da região, acredita-se que a próxima vela também será vermelha, por causa da vela de força. E existe a vela de força e existe a vela de exaustão, que se confunde. A vela de exaustão é uma vela grande, a semelhança da vela de força, só que a vela de exaustão ela vai acontecer no final de um movimento, seja de alta ou de baixa. A vela de força ela vai acontecer no início, no começo de uma movimentação, seja de alta ou de baixa. Recapitulando, a diferença entre a vela de força e a vela de exaustão é a posição, o lugar que elas se encontram. Sendo que a vela de força, ela vai acontecer no início de um movimento, seja de alta ou de baixa, e a vela de exaustão fala de cansado, fala de exaurimento do resto da força, exaurimento do resto da energia. Então, é uma vela que vai acontecer ao final de um movimento. Então, vou mostrar isso aqui para você. Então, essa vela aqui é lida como vela de força, e até mesmo a vela subsequente, olha só, ela cresceu em relação à anterior. É uma vela de força. Aqui teve essa vela de força, que, na verdade, aqui a gente vai ler mais como uma vela de exaustão. Por que vela de exaustão? Eu vou te explicar. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas verdes. Essa aqui é a vela sétima. Bom, observa que a sétima vela, ela é maior do que todas as outras para trás. Então, aqui o gráfico, ele usou toda a energia que ele tinha, esgotou a energia de alta. Cansou. E logo em seguida, ele vai dar uma descansada. É que os compradores estavam com muita força e não deixou o gráfico descer, mas normalmente acontece velas vermelhas após uma vela de exaustão. O movimento, ele é virado. Aqui, ó, que eu acabei de falar. 1 vela, 2 velas, 3 velas. Observa que esta última vela é maior que as anteriores. Então, o gráfico esgotou toda a energia que ele tinha. Depois dessa vela, me aparece uma vela vermelha, ou seja, o gráfico está descansando, ele está fazendo uma pequena correção. Outra vela vermelha, outra vela vermelha. Então, o gráfico, ele fez um movimento de correção. Aqui é a mesma coisa, ó. Vela de exaustão, aí veio um movimento de correção e mais um movimento de correção, uma vela vermelha e vela vermelha. Dá até para aplicar uma estratégia nesse sentido. Olha aqui, olha o tamanho dessa vela. Logo em seguida, a gente tem uma vela verde. Depois da vela verde, outra vela verde. Então, o que eu leio aqui? O gráfico desceu, aqui ele gastou o resto da energia de queda que tinha. Aí, na hora que ele faz esse movimento, vem uma vela verde.
indicativo de que o gráfico deu uma cansada e está descansando. E aí, depois da vela verde, nós temos outra vela verde. Então, é uma provável estratégia a ser aplicada para o gráfico. Olha a diferença, Marcos. Então, 1, 2, 3 velas verde. Olha o tamanho dessa vela. Essa vela aqui é a primeira vela do movimento. Por que a primeira vela do movimento? O movimento anterior não era verde? Era verde, a primeira vela do movimento. Você fala que ali teve uma exaustão ali ou não? Não, né? Aqui é uma ignição ou vela de força. Uma vela de força. Isso, porque é uma vela grande e é a primeira vela. Por se tratar, tá vendo? O contexto é que vai dizer para você se é uma vela de exaustão, que é no final do movimento, ou se será uma vela de ignição, que é no início do movimento. Então, nós temos várias velas verdes, ele dá uma vela vermelha grande, vela de ignição, força. Vela de força. Tá, eu podia entrar vendido aí na próxima? Exatamente. Eu podia, Fê? Podia. Se eu reparasse essa vela de força, de venda, aí a primeira vela, isso. Eu vi que é de força. Falei, nossa, formou uma vela de força agora, porque acabou o movimento de alta, já formou uma grande de força. Eu vou dar uma entrada para a próxima vela em 1 minuto de venda. Eu poderia fazer isso. Isso. Exatamente. Olha, eu ganhava em 2 aí. Aqui também dava. Deixa eu ver. Mas, professor, eu estou reparando que o pavio também voga, não voga? Porque parece que uma vela de força... se tiver pavio grande, ou para cima ou para baixo, dependendo da sua entrada, aí aconselha-se não entrar, porque o pavio vai dizer para você que ou vendedores ou compradores entraram em atuação. Por exemplo, uma vela de força, ela tem um corpo maior que os 2 pavios, é isso? O corpo tem que ele tem que ser maior do que inclusive os pavios. Vamos continuar. Eu vou te achar mais um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Vermelho, verde, verde, verde. Aí veio uma vela de força, tá vendo? Sim, pavio bem curto, corpo bem grande. Curto. Quando tem pouco pavio, melhor ainda. Seguiu o movimento, olha lá. Sim. Aqui, ó, um exemplo claro aqui, ó. É um ótimo exemplo aqui, ó. Exaustão, não. Não. Essa primeira vela aqui, nós temos 1, 2, 3 velas verdes, né? Certo. Observe que essa vela vermelha aqui, ela engolfa. Aí eu vou falar sobre o engolfo para você daqui a pouco. Ela engolfa, ela cobre a vela anterior como um todo. Aí ela se mostra uma vela de força, e nos padrões de vela aqui, as 2 velas a gente faz a leitura aqui, ó. Quando a gente junta essas 2 velas aqui, a gente chama isso aqui de engolfo de baixa, e aí você vai seguir o movimento, acreditando que a próxima vela será vermelha nesse cenário, e de fato ele cumpriu com isso. Professor, peraí. Tá, entendi. Entendeu? Agora, entendi. Olha o tamanho dessa vela, comparando-se às anteriores. Sim. Olha agora aqui, me viu Então, ela deu um engolfo, no início do movimento, vela de força. Vela de força. No final do movimento, vela de exaustão. Ó, aí foi aqui, aqui, ó, vela de força, tá vendo? Sim. Arrancou aqui, ó. Aqui não tinha uma tentativa de queda, aí ele rasga para cima. Seguiu o movimento, dinheiro no bolso. Pode chamar de engolfo de alta ali ou não? Engolfo de alta. Mas eu vou te mostrar os padrões de vela. Nossa, aqui o gráfico horrível, ó. Você é besta. Tô te falando. Aqui, ó. Exemplo aqui também de uma vela de força, ó. Ela não ficou maior do que a anterior? Maior, pavio curto. Pavio curto. Seguiu o movimento. Até porque, olha aqui, a importância da gente entender o contexto. O gráfico não estava tentando subir? Uma micro tendência de alta. Bateu aqui, não bateu?
Bateu na Não resistência. conseguiu ir. Aí ele Lateralizou. tentou descer, não conseguiu. Aqui ele bateu aqui de novo, ó, na mesma região aqui, ó. Bateu. Aí, ao invés dele ir para cima, aparece uma vela vermelha, engolfando a vela anterior. Meu amigo, o gráfico, ele tentou 2 vezes subir, não conseguiu. Aqui vai embora. Aí, inclusive, eu tenho uma estratégia que eu vou passar para vocês, que é chamada de ABC. Eu entre aspas, né? Que essa é uma estratégia que eu aprendi de outro trader, né? É a ABC. Essa estratégia a gente aplica quando a gente tem um topo duplo. Então, aqui é um topo, o gráfico fez esse movimento, embora curto, mas fez. Tentou fazer um topo mais alto que o anterior. Não conseguiu, porque se eu olhar no passado, tudo indica que esse gráfico estava subindo, olha, estava subindo, 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 olha, subindo, subindo, subindo. Aqui ele faz um topo, ele tenta descer, não consegue, ele tenta subir, não consegue, ele faz um topo duplo. Quando ele faz o topo duplo, que ele deixa essa vela vermelha aqui, aí eu sigo o movimento, acreditando que a próxima também vai ser vermelha. Porque ele tentou subir uma vez, não conseguiu. Até então, tranquilo. Tentou subir a segunda vez, não conseguiu, deixou uma vela vermelha, eu entro vendido. Principalmente, aí, olha para você ver como são o contexto. A gente tem topo aqui, tem o topo aqui. Então, o gráfico já me apresentou uma segunda falha, uma segunda falha na tentativa de fazer um topo mais alto que o anterior. Beleza, essa é uma informação. Segunda informação, aí é onde que entra esse tipo de leitura. Essa vela aqui, ela engolfa a vela anterior. Esse é um cenário de engolfo de baixa, onde essa vela aqui é uma vela de força, principalmente porque ela deixou poucos pavis. Então, neste cenário aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou vender seguindo o movimento, acreditando que a próxima vela será uma vela vermelha. E deixa eu ver, peraí. Tá. Aí ela não tem nenhum suporte, ela vai continuar descendo, seria isso? Isso, vai continuar descendo. O suporte dela é bem aqui embaixo, no passado. Aqui, o lugar que ele pode parar é aqui, ó. Que ele pode parar é aqui. Então, você, por exemplo, se eu quiser fazer três gain aqui, eu faria. Bom, aí já fica frágil, porque ele respeitou. Você pode até tentar seguir o movimento, mas ele pode dar uma lateralizaçãozinha aqui, ó. Se der uma lateralização, você toma loss. Mas você pode seguir na operação, se você quiser seguir a tendência, pode, não tem nenhum problema. Aí eu recomendo fazer as entradas com valor fixo e não soros. O que é o soros? O soros eu entro com R$10, ganhei 8. Então, minha próxima entrada vai ser de 18. Eu entrei com 18, ganhei 16. Então, minha próxima entrada vai ser de 24. Então, nesse cenário aqui, se você quer fazer 3 entradas aqui seguidas, considerando que a região que ele pode parar é aqui embaixo, né? Então, você entra com 10, entra com 10 e entra com 10. Porque se você perder aqui, você vai perder só 10. Então, nessa aqui você ganhou 8 e nessa aqui você perde 10. Se você perder 10, você não vai estar perdendo 10, você vai perder só 2, porque na anterior você já tinha 8 de lucro. Correto? Correto. Mas isso aí é detalhe, é ajuste que é feito mais adiante. Mas dá para fazer sim, entendeu? E acontece, em vários momentos acontece no gráfico. Aí se você acertar 3, 4 seguidas aqui, acabou, você fechou o seu dia. Meta batida. Então, vela de força. Aqui, ó, uma vela de exaustão. Embora essas duas velinhas que ficaram verde, só que um verde que não representou praticamente nada no gráfico. O gráfico, ele fez essa movimentação de alta, e aqui a gente tem uma vela grande. Olha só, verde. Então, o gráfico está usando o resto da energia dele. Aqui, uma movimentação de baixa, e a última vela, uma vela vermelha. Olha o tamanho dela. Então, essa vela vermelha, ela está no final do movimento, Marcos. Pelo tamanho
E pela posição, se é no final do movimento, é chamado de vela de exaustão. Agora, ela tá acabando a força ali, não tá acabando pode? a força, tá morrendo. Agora, quando é uma vela grande no início, começando um movimento, seja de alta ou de baixa, é chamada de vela de ignição ou vela de força. Ou vela de força. Beleza a diferença? Aí aqui, Marcos, como dito, toda estratégia tem exceção. Nunca que é 100%. Vela de força, tá vendo? Ó? Certo. Seguiu o movimento, ele voltou. Mas é por que ele voltou? Aí a gente tem que saber ler todo o contexto do gráfico, e são vários detalhes que influenciam. Tá vendo aqui, ó? Essa região aqui, ó. Buscou uma resistência. Exatamente, ele bateu na resistência. Ele foi lá, ó. Bateu e voltou. Por isso que ele voltou. Mas ele foi lá. Ele foi desceu. lá. Só que, professor, você sabia que eu opero com essa resistência que você acabou de traçar aí? Aí. Eu opero para confirmar a próxima vela. Bateu lá e respeitou a resistência. Ainda que só nessa vela. Porque a outra ele rasgou para baixo. Mas ele respeitou. Que aqui foi um pullback. O que é o pullback? Sim, aqui deixou essa resistência. O gráfico rompeu. Subiu. Voltou e bateu. Ó, pullback. Ele poderia voltar a subir. Não subiu, mas na vela ele fez o pullback. Aí depois ele rompeu a região. Então, aí você, quando vai fazer esse tipo de entrada, você tem que saber se no passado do gráfico, para frente, ou seguindo o movimento, não tem nenhuma região que possa atrapalhar. Porque se tiver... É isso que eu penso. Aí você não entra. É isso que eu penso, professor. Entendeu? É isso que Olha eu aqui penso. que legal. Olha só que outro pullback aí. Hã? Aí para baixo não é outro pullback? Não, né? Não, aqui Foi não. muito longe, né? Não, aqui não. Não. Aqui é... Aqui? Não, também. Na resistência daquela vela verde, uma vela grande, ela desceu bastante, né? Aí, ó. Onde você estava explicando anteriormente. Aqui. Tinha uma resistência aí que ela buscou. Sim. Né? Aí a próxima vela rasgou essa resistência. Sim. Rasgou. Aí você vê que falando ela pullback aqui, né? Sim, mais ou menos, alguma coisa. Poderia... Não, porque não buscou também. Não, poderia ler um pullbackzinho aqui, mas está numa região muito bagunçada. Muito bagunçado. Não dá para a gente ficar fazendo esse tipo de leitura, não, que é muita arataca aqui. Sim. Aí que... Que região é essa, hein? O gráfico lateralizou aqui, não foi? Certo. Aí ele rompeu. A vela que rompe a lateralização é uma vela de ignição. Olha o tamanho dela. Com certeza. Aqui, ó, que lindo, ó. Aqui é uma estratégia que a gente pode aplicar. É tanta estratégia, Marcos, que a gente fica louco. Por isso que a gente tem que filtrar. Mas ao longo do curso eu vou mostrando tudo que acontece para vocês, tudo assim, tudo que a gente sabe, né? Mas quando vocês for pegar o operacional da gente, o operacional é bem estruturado, bem enxuto, né? E a gente resume as entradas. Mas a gente tem muita coisa que pode operar. Às vezes você quer um operacional mais simples. O que é um operacional mais simples? Por exemplo, o engolfo, que a gente vem mostrando. Tem a questão dos doji. Você pode ficar só naquilo ali. Se abre 4 ativos, vou esperar os doji. Apareceu os doji, deu uma vela vermelha após o doji, vou seguir o movimento. Não, beleza. Você pode fazer só isso, Marcos, mais nada, absolutamente mais nada. Você abre 4, 5 ativos e espera as movimentações. Aqui, ó. Olha que beleza aqui, ó. Ó o doji aqui. Tá vendo? Ó? O gráfico não desceu, vela verde. Depois da vela verde, seguiu o movimento, meu filho. Take, dinheiro no bolso. Aqui, tá vendo? Ó. Certo. Bingo. Certo. Mas aí aqui, lateralização,
Você lembra que eu falei para vocês que a gente precisa que o gráfico ele anda para cima, anda para baixo e anda de lado, correto? Macro e micro. Macro e micro. Então, é muito importante a gente saber que isso aqui é uma lateralização. Se é uma lateralização, o que você vai fazer? Você vai esperar o gráfico romper a lateralização. Rompeu, segue o movimento, neném, vai para cima. Hoje mesmo eu tomei um loss, por quê? Eu esperava o gráfico aqui numa região bater para me fazer uma venda. Beleza. Aí o gráfico desceu, aí ele estava voltando a fazer um pullback. Aí eu estava esperando um pullback aqui. Só que antes de chegar aqui, Marcos, ele lateralizou, ó. Lateralizou. Quando o gráfico lateraliza, Marcos, ele está juntando energia, ele está acumulando energia. E quando ele sai da lateralização para o lado que ele sai, normalmente, ele vai fazer uma pernada boa, porque ele está no gás, ele explode. Pá, ele vai andar bastante. Concordo, isso acontece comigo também. Aí o gráfico bateu na região, só que eu não tinha observado isso aqui, ó. E o cara vai e vendeu, se lascou. Porque ela rompeu? Rompeu, obviamente que rompeu. Nossa, professor. E a análise aqui era muito boa, era pullback em região, corpo de vela de M5, uma análise muito forte que eu uso no gráfico. Só que esse detalhe, uma vírgula, essa lateralização que eu simplesmente não passei batido, sabe? Porque, como eu disse para você, é muita vírgula para você ficar de olho e tem hora que você passa batido. E eu simplesmente não enxerguei. Se eu tivesse enxergado isso, eu não ia operar. Se, opa, ele lateralizou ali, pode romper a região. Porque... Concordo. Ele está tomando um gás, né, professor? Ó, olha o tanto que ele andou para cima. Vela de ignição. Era só seguir o movimento aqui, ó. Bingo. Dinheiro no bolso. Ele tomou um gás, deu uma vela de ignição, já mostrou a tendência. Ó, sobe. Ele deu 4 velas verdes, uma atrás da outra. Que maravilha, hein? Uma, duas, quem fizesse uma operação aí de compra... Aí, se você fosse operar, ó, uma, se quisesse ir na operação seguindo o movimento, 2, 3, só fazia 4 gain. Sim. Mas tudo por conta da lateralização, ó. Aqui outra lateralização. Lateralizou, rompeu. Comprou, gain, comprou, gain. Comprou, não sei, dependendo do lugar que você comprar, você ia. Não ficava bem legal, porque às vezes ele movimenta rápido, né? E te deixa mal posicionado. Mas pelo menos dois win estava garantido. Sim. Então, só que hoje eu falei para você sobre os doji, que dá para uma estratégia. O engolfo de alta ou de baixa, que é a vela de força, né, que faz o engolfo, é outra estratégia. E a lateralização, que é outra estratégia. Aqui e também tem a exaustão. Tem a vela de exaustão, que ela exaure o movimento. Reverteu, apareceu uma vela de outra cor, aí você segue o movimento. Sim. Aqui, Marcos, o que é isso aqui? Isso é uma lateralização. A vela de força. Deu uma vela de força de ignição e comprou? Você podia comprar e ganhar, tirar um. É aqui onde que eu defendo. A ideia é você fazer uma operação só. Ó. Então, é mais seguro mesmo, viu? Isso. Entendeu? Mas, ô, professor, você já se perguntou, porque eu estava reparando assim, que no meu olhar, eu vejo mais vela de venda do que de compra. Tem algum sentido? O mercado tem a tendência maior de vender? Ou Não. você acha que é coisa da minha cabeça? Coisa sua mesmo. É porque você tem mais propensão a operar vendido do que comprado. Ah, tá. Aí a sua leitura é mais nesse sentido. Tudo bem. Aí, Marcos, vamos voltar aqui atrás. Ó. Vamos imaginar que você está operando e você vai aplicar as estratégias doji, certo? Certo. Exaustão, certo? Ignição e lateralização. 4 estratégias. Então, vamos começar por aqui. Movimento vermelho, última vela maior do que as anteriores. Vela de exaustão, porque logo em seguida vem o movimento verde.
Reverteu, reverteu. Então, você vai comprar seguindo esse movimento. 1 a 0. Aqui ele andou para cima. Movimento de alta. Movimento de alta, não fez nada. Você só vai operar na vela de exaustão. Você vai esperar a próxima vela, que é a próxima vela que vai confirmar se essa vela anterior, antecedente, é uma vela de exaustão ou não. Conforme aqui, tá? Desceu, vela grande, vela vermelha. A outra vela, vela verde. Vela verde então, a gente lê que essa aqui é uma vela de exaustão, porque aqui ela cansou, acabou o movimento de queda, deu uma vela verde, você vai comprar. Beleza. E ficaria muito melhor se, após a vela de exaustão, a gente tem uma vela de ignição, que é uma vela maior que a vela anterior. Aí, meu amigo, é mais linda. Reforça a entrada. Aqui outro cenário. Então, aqui 1 a 0. Movimento de queda. Como tem várias velas vermelhas, embora surgiu essa vela verde aqui, mas logo em seguida uma vela vermelha. Chegou nesse fundo aqui, tá vendo? Chegou no fundo. Essa vela vermelha grande, ela é uma vela muito maior do que as anteriores, então a gente lê ela como uma vela de exaustão. Aí quando confirma, com essa vela aqui, ó. E aí, isso aqui é um padrão de reversão, que é o harami, que é a mulher grávida. Essas duas velas aqui, ó. Vou até ampliar para você ver melhor. Essas duas velas aqui é um harami. Por que um harami? É um nome que é dado a um padrão de vela. Padrão de vela são duas velas em conjunto. Só que fazendo uma leitura separada, a gente tem aqui uma vela de exaustão. Logo em seguida veio uma vela verde, indicativo de que esse movimento ele exauriu, ele cansou, ele finalizou. Então, logo em seguida, você vai comprar seguindo o novo movimento. Deu gain. 2 a 0. Aqui, não dá pra, a gente poderia ler como uma vela de força, de ignição. Só que, observa, olha o detalhe dos pavios. Lembra que você questionou os pavios? Essa vela aqui, vermelha, poderia ser lida como uma vela de força. Só que ela não cobriu totalmente a vela anterior. Ela parou em cima, tá vendo? Travou em cima, ó. Tá vendo a minha linha aqui, ó? O pavio da vela vermelha tá na mesma posição do pavio da vela verde. Tinha que ser menor esse pavio, né? Então, a vela, não, a vela vermelha ela tinha que terminar aqui embaixo, ó. Mais embaixo, ela tinha que vir mais para configurar uma vela de força. Ela tinha que vir por aqui, ó. Então, não faz nada. Aí, beleza. Então, nós estamos operando vela de força, vela de exaustão, doji. Aí, nós chegamos aqui e encontramos um doji. Não faz nada, certo? Certo. Você vai esperar essa vela aqui acontecer. Aconteceu. Foi vermelha, você segue vendendo. Foi verde, você segue comprando. Então, deu gain. Aqui a gente tem uma vela de força. Só que a gente tomou um loss. Por quê? Porque o loss foi assim. A sua leitura foi uma leitura correta e o gráfico ele andou a favor da leitura. Porque você vendeu aqui acreditando que ele ia descer. Só que ele chegou aqui, deve ter dado pulo de vela, ele bateu nessa região, que é aqui uma resistência, que virou um suporte. Era uma resistência, virou um suporte. Então, ele fez o pullback e voltou. Então, você tomou loss por causa da região aqui no passado. Mas a estratégia ela funcionou adequadamente. Porque essa vela aqui é uma vela de força, ela engolfa a vela anterior e, ó, seria um gain. Só que ele não sustentou. Ele andou a favor do seu movimento. Beleza. Entendeu? Aí eu rompi aí. Aí ele jogou aqui para baixo, tal. Lateralizou. Aqui, ó, aí lateralizou. Aqui foi bonito, ó. Lateralização. Essa vela aqui rasga, sai da lateralização. Quando ele sai da lateralização, Marcos, ele sai envenenado. Uma ignição aí também, não é? É uma vela de força ou vela de ignição. Aí você segue o movimento. Mais um gain. Entendeu? Mais um gain. Aqui, ó.
Vela de força. Comprou seguindo o movimento, outro gain. Aqui a gente pode ler como uma vela de exaustão. Por que vela de exaustão? Tá vendo que ele Mas não tem deixou... um doji, tem um doji aí também, não tem um teria, não? doji aqui também, ó. Ó, top demais. Aqui a gente compraria nessa vela, gain, certo? Bateria na resistência. Bateria na resistência, jogou para baixo vai seguir o movimento. Que essa vela que a gente dá para ler ela como uma vela de exaustão, ele confirmou a exaustão do movimento, vendeu. Então, você ganharia aqui comprado e você ganharia aqui vendido. Vendido. Vamos. Nossa, né? lateralizou bem aí, hein? Olha. Travou aqui em cima, travou. Aí a gente marca a lateralização, ó, região lateralizada, essa aqui toda, ó. Toda essa região aqui, ó. Aí você marca a lateralização. Aí você vai esperar o gráfico sair da lateralização. Quando ele volta, você segue o movimento. Sim. Seguiu o movimento, dinheiro no bolso. Deixa eu ver. Aí ele fez tem o uns quê? 300 fez a lateralização. Aqui ele brigou por conta dessa região, ó. Ele tá brigando aqui por conta dessa região aqui no passado, tá vendo? Então, ele não... Essa região aqui travou muito o gráfico. Aí ele rompeu aqui, ó. Essa vela aqui é o rompimento. Ó. Viu que ela ficou acima da região, ó? Aqui. Ela não rompeu essa região aqui todinha? Rompeu. Rompeu. Comprou seguindo o movimento. Dinheiro no bolso. E aí segue. Então, isso acontece todos os dias do gráfico. Todos os dias. E nós falamos, e não demos conta de falar tudo. O que eu quero agora de vocês? Vou passar uma tarefa. Eu quero 5 print, 5 telas. Cinco telas de 2 pontos. Vela de força, vela de ignição, vela de exaustão, e região de lateralização. Doji não? O doji. Harami também não? Não, o Harami eu vou falar mais dele, porque hoje eu falei muito pouco dele, eu quero falar mais. O Harami e o engolfo de alto e engolfo de baixo. Engolfo de alto, engolfo de baixa, Isso. ignição, exaustão e doji. Doji. Mas o Harami, engolfo de alto, engolfo de baixa, eu vou mostrar mais vezes no gráfico para vocês. Você tem muita facilidade de pegar, mas tem gente que não tem tanta facilidade, então eu vou mostrar para poder ficar mais claro. Tá. Professor, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Sim. Quando o senhor estava aprendendo, o senhor fazia que nem eu, o senhor ficava tipo umas 2h30 analisando o gráfico, porque tipo assim, eu não opero, né? Você ficava buscando padrões ou não? Não, quando eu comecei a operar, eu operava uma estratégia de probabilidade. E eu operava muito sim, eu ficava muito tempo no gráfico. Aí depois começou a não funcionar muito, eu resolvi estudar mais. Aí foi aonde que eu fui estudar o Price Action, que é o que a gente está passando para vocês. Você ler o gráfico mesmo, bater o olho, esse aqui vai subir, esse aqui vai descer, esse aqui está lateralizado, esse aqui está fazendo uma tendência e tal. Então, o Price Action, você lê mais o gráfico. E aí foi aonde que eu me dediquei bastante, muito mesmo. E estudo muito até hoje. No começo, Marcos, a minha esposa teve que até brigar comigo, falando para mim que minha vida era só gráfico. Então, como é um negócio meio que me desafiou, então eu entrei para dentro assim, que realmente com muito gás mesmo. Estava lateralizado, eu explodi. Estava lateralizado, você explodiu. Mas é isso mesmo, a gente tem que estudar mesmo, dedicar bastante, porque vai chegar um momento que isso tudo vai se tornar uma coisa muito natural para você. Você bate o olho, você já sabe o que é.
Sim. Faz parte. O conhecimento, o estudo está no contexto e precisa. Agora, se você, Marcos, quiser operar só com... Ah, não, eu não quero estudar muita coisa. Você escolhe uma estratégia simples que seja e faz só ela. Só ela. E você vai ganhar dinheiro do mesmo jeito. Cada um tem um perfil. Eu gosto de aprender, eu gosto de entender com mais profundidade. E eu também, eu compartilho desse mesmo pensamento. Né? Eu quero saber. Beleza, então, nós vamos finalizar. Eu deixei essa tarefa, né? Os que não participaram da aula então, já estão me devendo essa tarefa, vão assistir esse vídeo e vão fazer essas tarefas e me mandar os prints. Qual que é a ideia? É começar a enxergar, a ler isso dentro do gráfico. Tudo bem. Ok? Já vou providenciar. Beleza, professor. Então, tá bom. Provavelmente a nossa próxima aula será na semana que vem, porque eu vou precisar de fazer uma viagem, aproveitar esse feriado, visitar minha mãe. Faça isso, aproveite, bom passeio lá. Valeu, então, Marcos. Obrigado pela companhia. Beleza? Muito obrigado, fica com Deus. Obrigado.